Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Pedro Guedes do depoisdocinema.com.br e eu assisti ao Thor, Amor e Trovão, ou Thor 4, ou como eu gosto de chamar informalmente, Thor 4 Neto. Essa franquia do Thor, ela é uma franquia curiosa, embora estranha até de certa maneira, embora peculiar. Porque ela foi uma franquia que foi mudando de direcionamento de uma maneira muito brusca ao longo dos anos, né? Ela começou lá com o primeiro filme lá de 2011, com o Kenneth Branagh dirigindo, e o Kenneth Branagh, sendo o Kenneth Branagh, ele dirigiu o filme sob uma abordagem solene, com uma pegada meio pseudo-shakespeariana, que era mais ou menos o que o personagem parecia pedir naquele momento, porque é um personagem que nos quadrinhos ele tem essa verve meio shakespeariana, meio solene, só que acabou não dando muito certo. Os dois primeiros filmes do Thor, eles foram filmes que não agradaram muito a praticamente ninguém, não tem muitas pessoas por aí que gostem muito dos dois primeiros filmes do Thor, e tendo isso em mente, tendo em mente que o Thor era o Vingador menos querido pelo público naquele momento, a Marvel ela resolveu ir para um direcionamento completamente diferente no terceiro filme, que foi o Thor Ragnarok, que foi quando ela chamou o Taika Waititi, que é um diretor que tem a especialidade dele é no humor, vide O que Fazemos nas Sombras, vide o próprio Jojo Rabbit que ele dirigiu depois. E quando ele dirigiu o Thor Ragnarok, ele dirigiu tendo em mente que era uma comédia de super-heróis. Ele não fez como são a maioria dos filmes da Marvel, que são filmes de super-heróis nos quais o humor vai ser simplesmente como um alívio cômico, realmente, para quebrar a gravidade das situações que ele estava mostrando. Não, o Thor Ragnarok, ele é, antes de qualquer coisa, uma comédia e depois um filme de super-herói. Cenas de ação e o aspecto super-heróico do filme, eles se constroem a partir da comédia e não o contrário. Foi uma abordagem que eu, pelo menos, achei que funcionou. Eu gosto do Thor Ragnarok. Mas quando a gente chega nesse quarto filme aqui, que é o Thor, Amor e Trovão, não sei, pra mim, pelo menos na minha visão particular, pessoal, pra mim, esse Thor 4 é claramente, um claro caso de uma continuação que extrapola nos ingredientes que deram certo no filme anterior. A diferença do Thor Ragnarok para esse Amor e Trovão é aquele clássico caso de um filme que é uma surpresa, que dá certo por uma combinação muito particular de elementos específicos, e quando chega a continuação, quando chega o segundo filme, eles tentam repetir a fórmula, incrementando e engrandecendo ainda mais a dosagem dos ingredientes que deu certo, acaba que o resultado final acaba passando muito da conta. E assim como o filme anterior, esse Thor 4, ele é um filme que se dedica muito abertamente à comédia, ao humor. O interesse primordial do filme é fazer rir a partir daquelas situações ali que ele explora. Nesse sentido, eu acho que o Taika Waititi, ele se beneficia um pouco do fato de que ele tem uma visão particular de como lidar com o humor, especificamente falando. O humor desse filme, você vê, não é um humor protocolar da Marvel, é um humor que claramente nasce da cabeça específica do Taika Waititi, do jeito específico dele de lidar com aquelas situações engraçadas. Então ele mergulha de cabeça justamente no exagero e no absurdo ridículo mesmo, essa é a palavra, ridículo, dos super-heróis específicos. Ele não enxerga o mito do super-herói como uma coisa reverente ou solene, como Kenneth Branagh enxergava. Não, ele enxerga realmente como uma coisa que muitas vezes é legal e exagerada a ponto de passar a fronteira do ridículo mesmo. A própria relação dos personagens, tanto do Thor quanto da Natalie Portman com o Mjolnir, tem um momento que ela joga o Mjolnir e ele se fragmenta em vários estilhaços diferentes e atingem vários vilões diferentes e depois eles se reacoplam. É uma abordagem completamente ridícula mesmo, mas que o filme abraça bem. E isso se estende a toda a abordagem visual do filme. São figurinos e uma direção de arte que realmente abraçam ao máximo possível a ideia do ridículo, a ideia do absurdo dos super-heróis nos quadrinhos. Aquelas cores super exuberantes e super cafonas e super ridículas mesmo. Inclusive o figurino do Thor, a roupa do Thor nunca esteve tão colorida no cinema quanto nesse filme aqui. Dito isso, eu acho que todos os outros elementos que o filme tenta trabalhar, eles acabam não funcionando muito bem, justamente porque o Taika Waititi passa do ponto. Só que eu acho que o principal problema do Thor Amor e Trovão não é nem a questão do humor do filme ter graça ou não. É questão de que, embora o filme ele se ache muito engraçado, e ele tem certeza absoluta de que ele é o filme mais engraçado que já aconteceu na história do cinema, ele ainda assim, ele não parece se sentir muito confortável com a posição dele de ser só uma bobajada. Ele se sente obrigado, de vez em quando, a criar umas situações dramáticas, uma personagem que tem câncer aqui, ou a motivação do vilão, que é um personagem que perdeu a filha ali. Ao mesmo tempo que ele propõe essas situações porque ele não tem coragem de ser só uma comédia de super-heróis,
ele propõe essas situações, mas ao mesmo tempo ele não tem interesse, nem saco, nem vontade de explorar esses dramas de uma maneira mais séria. Eu acho que ele é um filme que a dosagem do humor com o drama é muito mal trabalhada nesse filme. Isso já fica claro logo na primeira cena do filme, quando a gente conhece o vilão, que é interpretado pelo Christian Bale, que é um vilão que tinha tudo pra ser um dos grandes vilões da Marvel, a motivação dele é interessante, o Christian Bale é um puta do ator, o visual do personagem é incrível, só que tudo isso é jogado na lata do lixo, porque o personagem ele não tem espaço para se desenvolver e os dramas dele acabam sendo sufocados por essa irreverência do filme o tempo todo. Justamente porque o filme, ao mesmo tempo que o personagem ele é dramático, o filme ao redor dele não tem interesse nem saco nenhum para trabalhar esse drama. Então na primeira cena do filme, esse drama do personagem ele é introduzido de uma maneira muito rápida e muito direta ao ponto, de uma maneira que as emoções e os dramas que fazem parte daquela situação acabam sendo meio que suprimidos pelo quão rápido o filme passa por aquele drama, e imediatamente depois o personagem ele já vai interagir com um outro personagem que é um deus. O figurino desse deus, ele é tão exagerado, e a atuação do cara que tá interpretando, ela é tão over e tão engraçada mesmo, que a gente acaba ficando numa zona neutra, onde a gente não sabe se aquela situação é pra ser levada a sério ou se é pra rir daquilo ali. O filme estabelece tudo isso muito mal. São situações que, na teoria, o próprio filme parece acreditar que elas são sérias, o filme tenta, sim, extrair um drama dessas situações e tentar fazer a gente ficar minimamente emocionado de vez em quando, só que o problema é que o tempo todo nessas situações existe um ar subjacente de irreverência, seja na expectativa de que o tempo todo algum personagem vai quebrar aquele drama com alguma piada, seja no fato de que o próprio filme ele tá passando aquele drama de uma maneira muito protocolar e muito rápida, porque ele não tem interesse em lidar com aquele drama para poder voltar logo para as piadas. Então, de um modo geral, qualquer tentativa que o filme tenha de lidar com o drama acaba sendo sufocada pelo desinteresse do filme em lidar com esse drama e pelo interesse do filme em voltar logo pra comédia, pra galhofa, pra bufa e por aí vai. Tipo, se você não tá afim de se comprometer com um drama, se você não tá afim de desenvolver os aspectos emocionais e dramáticos da narrativa e dos personagens de uma maneira convincente, então não tenta, fica só na bobajada mesmo, que é o que o Thor Ragnarok fazia e que funcionava muito bem. E além disso, eu tenho um sério problema com o Thor nesse filme e ao longo de toda essa franquia. Porque eu acho que na verdade é um problema mais geral mesmo, porque o Chris Hemsworth, ele é um cara muito carismático, ele tem uma noção de timing cômico que é muito eficiente, muito precisa, ele é um cara hábil nesse sentido. Só que o problema é que o Thor, ao longo de toda essa jornada que a gente viu ao longo desse personagem nos anos, o arco do Thor ao longo de todos esses filmes foi uma lambança completa, convenhamos. Foi um personagem que foi mudado de caminho de maneira muito brusca e de maneira arbitrária ao longo de todos esses anos. Ele começou como sendo um personagem mais solene, mais sério, shakespeariano, e essa abordagem não agradou. E aí, imediatamente, de uma hora para outra, eles viraram a chave e transformaram o personagem quase que num Deadpool versão Deus do Trovão. Aí depois no Guerra Infinita e no Ultimato ele voltou a ser um personagem divertido, mas que ao mesmo tempo ele tinha sangue no olho, ele falava, bring me Thanos, cortava a cabeça do Thanos, ele saía estrelando momentos que eram realmente imponentes, pra voltar nesse filme aqui, e o Thor praticamente virou o Kramer do Seinfeld. É um personagem cujas mudanças de comportamento foram definidas não por um arco dramático, não por uma construção bem planejada, mas pelos interesses comerciais imediatos da franquia. Isso tá agradando? Então vamos continuar assim. Isso não tá agradando? Então vamos mudar. Mas isso não faz sentido com o que veio antes? Não importa. Qual o grande problema disso? Chega nesse Thor 4 aqui, e depois de 8 filmes com esse personagem, 4 Thor e 4 Vingadores, depois de 8 filmes com esse personagem e mais de 10 anos de franquia, eu ainda não sei quem é o Thor. Eu ainda não entendi qual é a personalidade do Thor, eu não sei qual é a desse personagem. O Doutor Estranho, eu entendi qual é a personalidade dele. O Homem de Ferro, eu sinto que eu conheço muito bem o personagem agora, depois de todos esses filmes. O Capitão América, mesma coisa. O Thor, eu ainda não sei qual é a dele. E nesse filme aqui, embora o Chris Hemsworth ele seja um ator com um timing cômico muito bom, esse filme aqui ele exagera tanto nessa persona engraçadinha e bobona do Thor, que o Thor chega a ser chato. Eu fiquei de saco cheio do Thor em vários momentos do filme, tipo, pedir pra ele parar só um minuto, porque realmente não tava dando certo. Eu tenho problemas também com a personagem da Natalie Portman no filme. Ela é uma personagem que, embora o filme tente vender como sendo um ícone, no fim das contas, nesse filme, ela acaba sendo uma personagem que é relegada ao papel de personagem que vai fazer o arco do herói homem andar pra frente, e ela praticamente não tem voz ao longo do filme, ela só existe no filme
pra ser meio que a escada do Thor mesmo. A própria Valkyria da Tessa Thompson é outra personagem que eu acho que não tem muito o que fazer nesse filme. A Tessa Thompson ela fica presa a momentos que não, uma personagem que nesse filme não tem muita graça, as piadas dela não tem muita graça, a presença dela na narrativa não é das maiores. Enfim, é um filme que eu não consigo dizer sinceramente que eu gostei muito. Eu acho que ele fica bem naquela meiuca ali da Marvel mesmo. Engraçadinho às vezes, divertidinho às vezes. Ele tem coisas interessantes. Ele não é um filme ruim de maneira alguma, mas também não é um filme que eu sinto que esse personagem merece, ou que pelo menos justifique a essa altura do campeonato. É isso. Agora eu quero saber de você. O que você achou de Thor, Amor e Trovão? O que você acha do filme? O que você achou do direcionamento que deram pro personagem, pra essa franquia? Diz aqui nos comentários, curte o vídeo se você gostou, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal, visite o site para o qual eu vou escrever sobre esse filme, www.depoisdocinema.com.br. E é isso. Um grande abraço e até a próxima.